pessoal, tudo bem? Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga, estou aqui no Horóscopo Virtual e a gente vai falar de Vênus retrógrada. Você sabia que a gente vai ter uma Vênus retrogradando aí na reta final do ano que vai nos acompanhar até o dia 29 de janeiro de 2022? Assiste esse vídeo para você saber o que essa Vênus vai fazer, né? Mexer, influenciar nossas vidas aí no finzinho do ano. Bom, gente, Vênus vai retrogradar no dia 20 de dezembro. No dia 19 ela já estaciona, no dia 20 ela retrograda de vez, né? Então, assim, no dia 19, esse estacionamento, a gente já pode sentir os efeitos, mas a partir do dia 20 até o dia 29 de janeiro vai ser intenso, né? Mais intenso ainda, sendo que a gente já teve um eclipse nesse mês, então o universo não tá de brincadeira não, ele tá pedindo pra gente prestar atenção em algumas coisas, né? Ela vai retrogradar no grau 26 e vai ter a companhia nada mais, nada menos que Plutão. Esse que é o ponto. Plutão estará no grau 25, aliado a Vênus nessa retrogradação. É apenas 1 grau de diferença, é muita proximidade e muito trabalho em conjunto. É quase que um processo assim, é mais do que mãos dadas, né? São braços colados, do ladinho do outro. Então, vamos lá. Mudanças, transformações profundas provavelmente vão acontecer aí nas nossas relações, mas muito mais do que isso. E não, essas transformações elas podem não acontecer no período da retrogradação. Pode acontecer quando ela sair da retrogradação. Só que o que acontece? Nesse período de retrogradação, com essa presencinha de Plutão ainda, a gente precisa prestar muita atenção, porque a gente pode, literalmente, se tornar o pior que a gente pode ser. Num sentido muito ruim. Eu tô falando nós e todo mundo, que só vai sair ileso desse período, sem nada, sem nenhum arranhão, quem for assim uma alma muito evoluída, quem já tiver com uma coroinha de louros na cabeça, os monges, os santos ou os reclusos, porque quando você tem que conviver com as pessoas no seu modo geral, alguma coisinha vai acontecer, tá? Então assim, já vai se preocupando que alguma briguinha vai ter, alguma situaçãozinha, né? Não vai dar para passar em branco. Que seja o mínimo possível. Então por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, para te alertar, para te dar a oportunidade de refletir, orar e vigiar, né? Disse o nosso mestre Jesus. Então, se a gente ora, se a gente procura informação, se a gente tem a condição de saber antes, a gente tem que se vigiar. Então, você tem aí do dia 20 de dezembro ao dia 29 de janeiro para se vigiar, bastante tempo, né? Porque a nossa energia, nossos desejos vão nos assaltar de uma forma que a gente pode não pensar e só querer realizar o que o nosso umbigo deseja. Passar por cima das pessoas, mentir, manipular, fazer de tudo para que, de uma maneira louca e cega, a gente realize aquilo que a gente está querendo fazer. Então a gente pode, dos menores problemas, se endividar, porque isso, né, não vai morrer ninguém, não vai acontecer nada, mas a gente pode comprar coisa que a gente não pode, não deve, né, só para satisfazer, para ir na onda, para seguir o que a maioria quer. A gente pode comprometer nossas relações amorosas cedendo a impulsos físicos. Vai ser um tal de corpo do desejo tomando teu ego. É como se o seu ego já não raciocinasse mais e só pensasse pelo impulso primitivo do ser. Quem não tiver uma consciência muito positiva do próprio poder pessoal, para usar o poder pessoal de uma forma co-criar, realizar coisas positivas nesse período, porque a criatividade e a capacidade estratégica, cirúrgica vai ser grande. O positivo desse momento, dessa retrogradação de Vênus, é que a gente pode reconstruir coisas, reconectar com projetos, com trabalho, com pessoas, ter um salto positivo de mudanças profissionais, nas relações, mas de uma forma que você não vai manipular, que você não vai usar ninguém, que você não vai puxar o tapete de ninguém, que você não vai fazer alianças em nome do poder e da ganância. Isso a gente pode pensar aí nas pessoas que têm mais poder aquisitivo também, né? Nos políticos, empresários e pessoas que estão aí querendo ganhar a todo custo. Então a gente vai ter, nesse momento, para quem consegue ter já uma visão mais lúcida da realidade, tem um lado desperto da consciência,
um momento que a humanidade vai cair no abismo, né? Quem não tiver muito consciente, muito conectado com algo maior, vai cair no abismo. No mínimo vai dar uma topada, vai dar um trupicão e vai cair com a cara no chão. Os desatentos, desconectados da essência da vida, que tá só pensando em dinheiro, em poder, em fama, em likes, em curtidas, vai se dar mal. Isso não é essencial à vida, isso não é importante. Plutão, a síndrome de Plutão vai pegar Vênus e vai fazer todo mundo. Então, gente, não caiam no canto da sereia, tá? Que vai engolir todo mundo aí por conta de dinheiro. Então, as pessoas que estão numa situação muito difíceis financeiramente, pode, né, nesse momento passar por existe uma crise profunda acontecendo, principalmente aqui no nosso país, e isso pode levar as pessoas a ir logo num período de Natal para uma mudança, num período de festas, onde as pessoas querem ostentar, onde as pessoas querem... Não tem a simplicidade. E o que é que essas festas recomendam pra gente? A tal da simplicidade, a generosidade, o altruísmo. Então, isso tudo vai ser remexido dentro do ser humano para ver o que é hipocrisia e o que é verdade. Não desvie da sua jornada pessoal, não queira fazer o caminho mais fácil, não se perca por conta de uma coisa assim, boba, um desejo momentâneo, né? Então tudo isso fica muito... As nossas emoções estarão intensas, a gente pode ficar um pouco mais cruel, mais frio, mais impaciente, de repente cometer algum ato de violência, tanto falada quanto física, coisas que de repente você não faria no seu juízo normal, mas você está sendo levado pelo seu inconsciente, seu corpo de desejo. Então, se você não tiver autovigilância e autocontrole, quando viu já fez. E às vezes a força que você vai usar para fazer aquele ato, tanto na fala quanto na força física, pode ser muito maior e o estrago ser grande. Então assim, gente, não recomendo ficar longe de muita bebida ao longo dessas festas e happy hours e tudo isso que vai acontecer do dia 20 de dezembro para frente. Não fazer nenhuma coisa que, né, possa te deixar em perigo, em risco, porque Plutão, ele não tem uma tranquilidade com ele. Ele é um planeta que as energias que ele emana é de limpeza, de transformação. Então ele não está preocupado em sustentar nada, ele está preocupado em fazer a parte dele. Cada um tem o seu papel, né? Ele não sustenta a vida, ele transforma a vida. Então se você está a fim de sustentar as coisas aí, mantenha uma certa, né? Fica na sua, dentro do possível, se mantenha em segurança. Então manter a nossa paciência pode ser super desafiador. É importante que a gente não fique tão cruel na hora de falar alguma coisa para não magoar as pessoas, né? Enfim, esse estado de Vênus com Plutão acelera a transformação do mundo, né? Porque a gente vai chegar num ápice da podridão no planeta, que vai ficar mais à mostra do que nunca. E aí depois começa uma outra grande limpeza. Então a gente vai indo para ser mostrado toda uma grande podridão, para depois acontecer uma limpeza. Então se você não prestar atenção para onde você está indo, é aí que eu falo que é o abismo, né? Tá subindo, tá ficando proeminente. Nossa, que ladeira abaixo depois quando chegar dia 29 de janeiro. A gente precisa, nesse momento, olhar para as nossas... A gente passando por esses eclipses, um monte de coisa, Vênus retrogradando, Saturno rege Capricórnio e ele está em Aquário, ele só está de olho em toda uma questão coletiva, das pessoas perceberem que elas precisam avançar enquanto sociedade, enquanto coletivo. E eu falei que quando as pessoas ficarem com essa Vênus conectada a Plutão, vão ficar com desejos mais egóicos, pensando mais nelas mesmas, não pensando no coletivo, fazendo o salve-se quem puder. E não é muito bem isso que Saturno está disposto a coroar. Ele quer coroar uma coletividade sustentada, organizada, simétrica, equilibrada, que Saturno é chato. Ele é chato, ele gosta de tudo muito bem sustentar. Então tá uma bagunça, ele não tem muita paciência com isso não. Parece, né? Tô falando assim, ele falou comigo.
Brincadeira, gente, mas é assim que funciona a questão da interpretação de energias e é assim que a gente tem que fazer uma boa análise astrológica, tá? Então a gente precisa ficar consciente de que o mundo tá muito cheio de gente autoritária, de muita gente hipócrita e de muita gente gananciosa. Então a gente já sabe disso, mas vai ficar mais claro. Sabe o que a gente não sabe? É que a gente também às vezes é ganancioso, hipócrita e autoritário. Então quando a gente se vê nesse mesmo balaio, a gente vai falar, nossa, meu Deus, que horror, o que eu tô fazendo? Então, perceber esse momento que vai vir para todo mundo, como eu falei, só vai sair ileso quem tiver santo, quem for santo, e quem não tiver vai perceber todas essas coisas vindo à tona em si. E aí ficar vigilante, ficar autoconsciente sobre isso te ajuda a repensar suas atitudes, tá? Porque a gente pode cometer os mais diversos erros ao longo desse tempo e quando chegar dia 29 de janeiro, a gente vai ter que dar conta de olhar para tudo isso, por exemplo, ver que a gente gastou demais e está endividado, ver que a gente não vai ficar mais na relação porque eu estraguei a relação, só pensei em mim, fiz uma grande besteira, magoei alguém, então a pessoa não quer mais ficar comigo, aí eu fico chateado, aí eu sofro, porque não era isso que eu queria. Então aí parece que depois que Vênus entrar no movimento normal, a ressaca moral acontece. Aí você fala, ai, por que eu fiz isso? Então, não caia nessa loucura, nessa embriaguez dos desejos, porque depois que Vênus entrar no movimento direto, vai vir a solidez e a racionalidade saturnina, que é uma Vênus em Capricórnio, jamais vai querer passar um carão desse. E aí ela vai ver o carão que ela passou e vai falar, meu Jesus, né? Então, fica aí o alerta dessa Vênus retrógrada que vai ser muito interessante a gente passar por isso.